E um problema que nós líderes temos, a gente quer tratar a igreja como se fosse uma empresa, como se fosse uma máquina, que tudo é feito dentro de um padrão, de um modelo, as pessoas entram como se fosse passando por máquinas e tchum, 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 e vocês sabem, vocês já são experientes, já suficiente para entender. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. E cada pessoa está num nível, numa situação, numa experiência. Então, quando a gente padroniza, a gente muitas vezes está desprezando o que as pessoas são como indivíduos. Tem pessoas que vão levar, eu já tive experiência com um cara que levou 2 anos para realmente firmar na igreja. Ele ia na igreja, mas não se firmava, mas depois de 2 anos indo na igreja, o cara mudou assim e virou uma pessoa maravilhosa. Mas ele dava esse testemunho, que se não fosse um líder da minha igreja, que ficou 2 anos teimando com ele não estaria ali. E o processo hoje de igreja nossa parece que é um negócio assim, que se o cara não quer, tchau e bênção, a gente não tem mais paciência para trabalhar com as pessoas. Né? Eu fiquei 2 anos com um cara que ele era um problema, vamos dizer assim, aqueles caras problemáticos que batia na mulher, jogava um monte de faca, jogava prato na parede, arrebentava porta, armário, janela, espelho, sabe, esses caras doentes, descontrolados. Eu fiquei 2 anos com um cara desse. E os outros pastores falavam, Massal, esse cara aí não presta, esse cara não adianta, larga ele. E eu fiquei 2 anos com ele. Depois eu saí e vim aqui para São Paulo. E aí a filha dele, um belo dia lá, me ligou falando que ia casar, me convidou para o casamento. E eu, infelizmente, não podia ir por causa da data. Mas ela me agradeceu, falou, pastor, eu quero te agradecer, porque você gastou muito tempo com os meus pais. Eu sei o quanto o senhor investiu nos meus pais. E eu perguntei, e seus pais, como é que estão? Eu achava que eles já iam separar, né? Não iam estar indo mais à igreja. E ela disse bem assim para mim, olha, eles estão juntos e eles estão firmes na igreja. Poxa, eu fiquei tão contente, irmãos. E eu, às vezes, falo isso para os líderes. Os líderes precisam pegar, de vez em quando, os tais tranqueira, sabe? Aqueles que são difíceis. Por quê? Porque Deus não teve paciência com você? Deus não teve? Quantos anos você levou para chegar onde você chegou? Muitos de vocês deram muito trabalho, vocês não imaginam. Se Deus não tivesse paciência e amor, você estava jogado aí não sei aonde. Então, irmãos, uma coisa eu vi: se você acha que você vai lá para a Indonésia, vai ver tudo do mesmo jeito, tudo assim, ó, funcionando, pá, 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 você vai se decepcionar, porque não é bem assim. Ali, as coisas, quando você vai entrando, né, você vai conhecendo, pergunta para um, para outro, você vai vendo que a microcélula varia. O jeito que um trabalha é um. Aí lá. Quais as variações que você percebeu agora, Nassau, que te fez perceber essa diferença aí? Eu já tinha percebido isso da segunda vez que eu fui lá. Porque eu sou bem curioso e eu vou perguntando para líderes, para pessoas, né? Então, eu perguntei para um jovem, eu perguntei para ele, você faz microcélula? Eu tenho com meu amigo, tal, blá, blá, blá. E aí a microcélula dele é tipo de um companheirismo. Eles não têm um horário, eles têm um dia da semana que eles se encontram, só. E o resto é
quando eles precisam, de vez em quando eles ligam, praticamente todo dia eles conversam, mas não é algo formal. E ele é líder do Ministério de Criança. Então, não é todo dia, o dele não é sistematizado, mas é algo mais Você está light, falando de Ivan, né? do Ivan. Ah, O Ivan, ele, naquela vez lá, dessa vez eu não conversei com ele, só dei um oi, assim, que ele estava ocupado, né? Mas tem outros que eles funcionam, eles reúnem todo mundo, tipo assim, um grupo grande, e o devocional é dado por uma pessoa que já tem mais experiência. Então, todo dia reúne um grupo de 100, 200, chegou até ter 500 pessoas. Então, se dava um devocional. Eu não sei mais quais partes eles faziam junto, mas depois dividem em microgrupos, entendeu? Sempre os microgrupos, onde eles têm aquelas 4 perguntas, né? O que o texto diz, qual a repreensão, qual a correção e que eu vou fazer. Então, cada um responde e depois discute no grupo, confessa pecados, fazem várias coisas. Então, uma parte da reunião é todos juntos e outra parte da reunião é grupos de 2 ou 3. A vantagem disso é que você tem uma pessoa que vai fazer um devocional com mais profundidade. Mas a desvantagem é que você tem que ter todo mundo naquele horário. E tem gente que não dá para participar em certos horários. Entendeu? E geralmente é um horário assim, tipo 6 horas da manhã. Então é um horário muito puxado, não é todo mundo que consegue, porque quando você entra às 7 horas da manhã, já o cara tem que fazer café, tem que levar filho para a escola, tem que ir para o trabalho, tal. Então dificulta demais, né? Então, para funcionar, eles funcionam 6, 6h30, mas é em torno de meia hora, mas todo dia. Tem grupos que tendem mais para comunhão, né? Tem grupos que tendem mais para oração e tem grupos que tendem mais para estudo bíblico, né? Então, há uma variedade de microgrupo, mas eu tenho uma visão que eu estou reforçando, né? Vou reforçar, e acho que a partir da semana que vem eu vou bater de novo nas bases principais da visão da microcélula, que eu creio que é um elemento muito grande para desenvolver o discipulado e crescimento. Agora, deixa eu só explicar uma coisa que eu entendi, que eu vi lá, que eu não vi da outra vez. Primeira coisa é que discipulado, se você pensar na sua mente, entrou a ideia. Se eu falar discipulado, trabalho 1 a 1, trabalho com 2 ou 3, ou trabalho com 5, mas é um grupo, né, que eu trabalho. Geralmente vem essa ideia na cabeça da gente, certo? Mais um trabalho individualizado, de um grupo pequeno. Eu estou começando a entender agora que, na verdade, a ordem de Jesus é fazer discípulos. Então, o nosso alvo é fazer discípulo. Como? Como nós vamos fazer discípulo, ok? Aí nós vamos fazer o discipulado. Mas se você pensar discipulado só como um trabalho com
2, 3 indivíduos ou um grupo pequeno, você está limitando a visão de discipulado. É isso que eu comecei a ampliar. O discipulado é o objetivo fazer discípulo. Então, o discipulado, você pode usar vários elementos da igreja para fazer o discipulado. Que você imagina o seguinte: eu tenho uma pessoa, eu quero discipular ela, mas eu não preciso usar só o trabalho individual, uma vez por semana, eu reúno, estudo a Bíblia, compartilho, oramos. Eu posso usar outros elementos para fazer dele um discípulo. Por exemplo, o culto é um elemento importante no discipulado. Estão entendendo? Mas o que eu entendi que é diferente que eu captei dessa vez, tá? O Ed, ele usa um evento e um processo. Pensa assim, eu faço um evento e faço um processo. Nós temos que trabalhar, e isso eu não tinha tão claro, agora eu comecei a enxergar melhor. Ele usa um evento e gera um processo para trabalhar na vida dele. Tem coisas que você não vai conseguir desenvolver na vida de uma pessoa ou levar uma experiência se você fizer um trabalho só de 1h30, 2 horas, uma vez por semana. Então, se eu faço um evento, todos vocês já participaram do encontro com Deus alguma vez? Acho que todos vocês já devem... Não, vocês não participaram. Muitos já participaram. O encontro, espero que não tenha sido uma experiência negativa, né? Porque alguns acabam tendo uma experiência negativa, mas para a maioria é uma experiência positiva. Mas você tem um final de semana, você chega sexta-noite, passa sábado o dia inteiro e passa domingo de manhã. E tem lugares que é menos tempo, mas você tem uma experiência tão impactante, né? E depois tem o pós-encontro. O que o Ed faz? Ele faz um encontro e um processo, depois ele faz um outro encontro e outro processo, faz outro encontro, 3 encontros ele faz. Ok? Então, esses 3 encontros, e no meio desses encontros você faz um processo. Ok? No meio desses encontros você faz um processo. Então, como é que ele faz? O primeiro encontro é o tipo do encontro com Deus. E eles chamam, acho que, encontro de campeões. O Ralph Nebel chama encontro de campeões. Acho que o Ed Léo pegou mais primeiro do Ralph Nebel. Então, o que ele faz? Eu vou só falar primeiro dessa etapa aqui. Ele faz o tipo encontro com Deus, só que ele faz num dia. Você pode fazer na sexta-noite e no sábado, mas ele faz num dia só, ok? Mas o importante é o conceito, tá? Não vamos se prender muito aos detalhes. Ele faz um encontro, e nesse encontro, uma pessoa, a microcélula, cada microcélula traz uma ou 2 pessoas, ok? Então, a microcélula traz uma ou 2 pessoas para participar desse encontro, e essa pessoa, essa microcélula é preparada
para dar a assistência, sentar do lado desses dois sentam ao lado dos dois e ficam ali o tempo todo. Na hora que chama para frente, eles vão juntos e oram e vão ministrando na vida dessa pessoa aqui. Entendeu? Então, são várias ministrações, eles trabalham arrependimento, lidam com o pecado, cura interior, depois eles trabalham libertação de envolvimento com o espiritismo, misticismo, e ali eles tem muita gente lá. Eu já tive muita experiência lá. Pessoas lá são muito endemoniadas, tem muita gente endemoniada. E no encontro que nós fomos lá, né, Sérgio, teve pessoas endemoniadas, umas 2 a 3 pessoas estavam endemoniadas e outras oprimidas ali. Então, 2 pessoas levam, a microcélula leva 2. Então, parte da visão da microcélula. A microcélula vai fazendo um trabalho onde ele vai convidar e trazer essas 2 pessoas para o encontro. Nesse encontro, essas pessoas recebem essa série de estudos, né? E aí, quando algumas são batizadas no final já. Teve batismo lá. Algumas delas já são batizadas. Então, quando elas são batizadas, aí o processo delas é o I follow Christ. Eu sigo a Cristo. São 12 lições. Então, esses 2, que já foi feito um pré-trabalho antes com eles não chegam totalmente cru, né? Eles já chegam, você já falou de Jesus, eles já receberam Jesus e tal, e aí eles vêm para o encontro, e no encontro eles são libertos, trabalho de cura, pecados tal, e aí é um impacto, né? Se você fizer o encontro em 4 semanas e 1 mês, vocês entendem que o efeito é totalmente diferente do que fazer num dia só? Você fazer em 4 semanas, 2 horas por semana, o efeito é um. Agora, você pegar um final de semana e fazer, o impacto é outro. Então, Marçal, rapidinho. esses 2... Você mostrou aí que tem uma combinação, além de ser diversa a questão da aplicação da microcélula, né, de ter vários formatos, você está mostrando aí também que tem uma combinação de uma estrutura principal e da atuação das microcélulas, né? É que às vezes a pessoa acha que a tudo isso faz parte do discipulado, vocês estão entendendo? Sim. Porque o discipulado, na nossa cabeça, é só o momento onde os 2 estão trabalhando lá. Não é assim que você pensa? Lá eles estão fazendo discipulado. Aqui o encontro não faz parte do discipulado. É o contrário. O discipulado vai envolver o culto, vai envolver os encontros, os 3 encontros. É o que ele falava. Uma ideia de discipulado que eu estou passando para vocês, de uma coisa que é formar discípulos. Essa é a ideia. E ele falava da intencionalidade, né? Ele dizia que toda atividade da igreja que não está envolvida na edificação do corpo de Cristo é inútil, né? Então, não é que ele só faz atividades que parecem discipulado, ele transforma a intencionalidade de todas as atividades na edificação do corpo, né? Uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um templo para o Espírito Santo, né? E você está captando a ideia, Daniel, de que você amplia um pouco a visão de discipulado. Sim. Então, eu estou explicando esse primeiro evento. O primeiro evento, então, é onde você leva uma pessoa que você está evangelizando, ela pode ter recebido Jesus ou não, mas você leva ela. Eu tenho um amigo que ele está usando direto o encontro para evangelismo. E ele cresceu muito em cima só do encontro. Então, o cara é impactado aqui, e o cara que é impactado,
né? Principalmente o novo cristão, o cara que ainda não se converteu ou está se convertendo, o impacto é tão grande que ele vai fazer um esforço muito grande para trazer alguém da família ou amigo para vir para esse encontro, não é verdade? Quem foi no encontro sabe disso, pega fogo mesmo. Então, o cara fez o encontro, tá, né? Nesse fogo, você vai fazer 12 semanas do I Follow Christ, que é um estudo, aquele estudo de iniciação na vida cristã, dos primeiros passos na vida cristã, aqueles estudos básicos sobre oração, sobre pecado, o Espírito Santo, sabe aquele estudo básico, né? Então, basicamente, essas 12 semanas, mais ou menos 12 semanas, são 3 meses, tá? E dali 3 meses, você vai ter outro encontro. E o que vai acontecer nesse tempo entre dois encontros? Você tem o cara está sendo discipulado aonde? Na microcélula. A microcélula se reúne todo dia e um dia da semana eles discipulam a pessoa que participou do encontro. E essa pessoa que participou do encontro vai trazer uma outra pessoa para esse encontro. E essa pessoa que participou do outro encontro, que se converteu e tal, ela traz alguém e ela vai trabalhar com esse aqui que ela convidou. Entendeu? E aí ela ora, ministra na vida, e ela participando segunda vez do encontro, ela também sai no fogo, né? Então, aí você criou um processo. Vocês estão enxergando o processo? Você vai usando a microcélula para discipulado, você usa para evangelismo e leva no evento, que é o encontro com Deus, no nosso caso, que vocês não precisam fazer exatamente igual, mas você usa o encontro com Deus, os 12 semanas são 12 estudos, 3 meses, e aí você faz um outro encontro e traz pessoas novas, e vai trazendo, e vai jogando nas microcélulas. Esse é um processo que você cria. Você não precisa fazer o encontro a cada 3 meses, você pode fazer uma vez por semestre ou a cada 4 meses. Você não precisa necessariamente, porque senão às vezes fica muito puxado, e talvez por isso eles fazem num dia só, porque eles fazem na igreja, entendeu? De sábado. Então, isso facilita, eles veem que é efetivo um dia. É lógico que se você fizer sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo, é outra experiência. Eu acredito que é outra experiência. Mas também isso desgasta demais a equipe, a igreja. Não é fácil. Quem fez encontro sabe que é puxado o negócio. Então, essa visão de fazer um dia, ela é boa e ela é efetiva. E o importante é você olhar o macro e enxergar o processo, tá? É lógico que vem um monte de dúvida aí, mas eu só estou dando uma ideia, ok? Não vamos entrar nos detalhes, mas eu estou dando uma ideia de discipulado. O segundo encontro, então, falei de 3 encontros. Primeiro é o encontro com Deus, e aqui você tem o I Follow Christ, que você faz trabalhando e ganhando pessoas e traz para outro encontro. Então, você criou um processo aqui. O segundo é o encontro que eles chamam servindo com excelência, tá? Nesse encontro, servindo com excelência, eles criaram o seguinte ponto. Lembra que eu falei para vocês da curva de Gauss? Vocês sabem o que é a curva de Gauss? Eu vou desenhar aqui.
porque alguns talvez não saibam. A curva de Gauss é isso aqui, ó. Tá? Então, essa curva é como uma costa de camelo, assim. Que essa curva de Gauss, aqui, nessa extremidade aqui, você coloca 5% de altamente comprometido, 45% de comprometidos. Aqui, 45% de descomprometidos e 5% de altamente descomprometido. O que significa? Isso aqui é uma curva padrão da física para várias coisas da física, da matemática, da população, de vários conceitos. É uma curva padrão. Então, quando você entra numa igreja, o pastor tem a cabeça, não, vamos fazer uma igreja comprometida. Não adianta. Você tem uma curva padrão. Você tem os caras altamente comprometidos, 5%. Eu estou chutando aqui, certo? 45% de comprometidos. 45% de mais ou menos os descomprometidos. E o 5% de altamente descomprometidos. Então, você pode dar uma inclinada nessa curva, aumentando para 60% os comprometidos, 30% de descomprometido, 1% de altamente descomprometido. Você pode, ou a sua igreja pode caminhar para o lado contrário. Tem uma quantidade grande, mas o que é importante você olhar a igreja assim? Porque você tem que pensar que você vai trabalhar com 4 categorias de grupos. Você não pode pensar que você só tem comprometido na sua igreja. É lógico que você quer uma igreja, mas não adianta. Jesus já disse, você vai ter o joio e o trigo junto, não vai? Então, tem um grupo lá na tua igreja que, por mais que você fazer, esse grupo vai para o inferno, gente. Você tem que ter consciência disso, que na tua igreja tem gente que não é convertido. E que por mais que você pregue, é joio, entendeu? E vai atrapalhar, vai atrapalhar. Mas não tem o que fazer, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Se você tentar separar, você vai acabar jogando trigo na lata do lixo. Então, quando você vê essa curva de Gauss, você entende que você está trabalhando de uma forma mais realista. Então, os comprometidos, altamente comprometidos, são aqueles caras que você já conhece eles. E tem um grupo de comprometidos, e tem aquela massa que está ali, meia, né, como fala, não vai e não vem, né? Então, e tem aqueles que não têm compromisso com nada. Então, você tem que trabalhar a sua igreja não desprezando esses altamente comprometidos, esses descomprometidos e altamente descomprometidos. Você tem que saber, ter consciência que você tem esse grupo. E você tem que dar atenção para ele também. Porque, independentemente de tudo, você lembra que eu falei que o cara levou 2 anos? 2 anos. Ele estava na curva dos descomprometidos e altamente descomprometidos. Ele estava nesse lado. Levou 2 anos, irmão. Mas quando ele pegou na veia, o cara, rapaz, mudou completamente. Então, a gente não pode desprezar ninguém na igreja,
mas também saber que a igreja tem essa curva de Gauss. Então, o que eles fazem? Expliquei tudo isso, eu falei o encontro com Deus. O segundo encontro, então, ele foca nos comprometidos aqui, e nos altamente comprometidos. Eles, não é as pessoas que se inscrevem, eles convidam as pessoas. Agora, é lógico, você não precisa fazer assim, ok? Então, é um encontro de treinamento de pessoas líderes. Assim que eles pensam. Líderes que vão servir com excelência. Então, o que eles geram? Eles geram uma mentalidade de servo. E ele tem 8 pontos ali e ele vai trabalhar. Agora, eu não tenho de cabeça esses 8 pontos aqui, né? Assim como também não tenho os 12 do I Follow Christ. Mas você tem 8 pontos, mas você pode criar 12 pontos para ficar equilibrado com o outro lá. Mas eles chamam esse acampamento, aí já é um acampamento sexta, sábado e domingo de manhã. Sexta, sábado, dia inteirinho e domingo. E eles trabalham, o Sérgio teve lá, né? No caso, era de jovens, né, Sérgio? Era de jovens lá, né? Que eu vi só jovens lá. Sim. Mas tem para adultos, casais, tudo. Então, eles convidam esse grupo. Você entende qual que é a jogada aí? Você imagina a sua igreja. Você tem os descomprometidos, os comprometidos e os altamente comprometidos. Quando você chama um grupo, e eles sabem que não é qualquer um que vai participar. Então, eles vão convidar pessoas. E essas pessoas vão ser treinadas para fazer servir na igreja, servir o corpo de Cristo. Eles vão criar dar um punch neles assim, para se ele é comprometido, ele virá altamente comprometido. Ô, Marçal, rapidinho. Uma coisa que é muito forte lá, pelo menos dentro da minha percepção, é a questão do ministério plural, né, onde eles têm o reconhecimento de dons profético, pastoral, dos 5 ministérios, né? E eles é evidente que eles valorizam e eles fomentam essa diversidade. Em que momento porque quando eu fui lá, não percebi, a gente não conseguiu ver essa parte, onde tem essa questão de ativação e reconhecimento dos dons para... Você chegou a perceber alguma coisa desse sentido aí? Onde que encaixa isso aí? Que momento que entraria isso aí? Isso aí é muito importante, que inclusive eu não vi algo bem sistematizado lá, mas o Ed explica que eles dão treinamentos para células nos 5, 7 e 9. 5 dons ministeriais de Jesus, os 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons sobrenaturais do Espírito. Então, os 5 dons motivacionais está associado à palavra Doreia. Você vai ver antes do 11, 4:11, ele vai falar que Deus deu Doreia, né? Que foi esses Doreia são os 5 dons motivacionais. Quando ele entra em Romanos 12, ele vai falar dos carismas, caris, dons, Doreia, dons,
caris, dons também, traduzir como dons, mas vocês sabem que a palavra caris, a raiz, significa alegria. Por isso que chama os 7 dons motivacionais, porque o cara tem alegria. E quando ele exerce esses dons, ele se realiza. Então, são 7 dons motivacionais associados à palavra carisma. E aí, quando você vai para Coríntios 12, você vai ver que a palavra lá é faneroses, que é as manifestações do Espírito. Tá? Então, as manifestações, né, elas são esporádicas. Então, lá tem cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, milagres, tem profecia, tem vários, são 9 dons. Esses dons, eles podem se manifestar faneroses na vida de qualquer um. Por exemplo, a palavra de sabedoria pode se manifestar na sua vida. E algumas pessoas vão manifestar isso com uma frequência maior. Tá ok? Mas o carisma já é um dom mesmo que a pessoa tem. E, normalmente, esses dons também estão ligados a qualidades que as pessoas, talentos que as pessoas já têm. Então, por exemplo, liderança, né? O cara que é muito relaxado, não tem jeito para liderança, provavelmente ele não vai ter o dom de liderança. O dom de liderança, ele vai ser, assim, espiritualizado, vamos dizer, pelo Espírito Santo, uma energização, vamos dizer, que é um dom dado por Deus, para alguém que já tem qualidades de ser líder. Então, está muito ligado os carismas com o que a pessoa é. Por isso que a alegria, ela tem uma identidade, uma satisfação, porque tem a ver com a identidade dela, com aquilo que ela já é. E se ela quiser ser uma coisa que ela não é, ela nunca vai se realizar. Por isso que, às vezes, a gente quer ter um dom, quer ser isso, mas se não é, se não é seu, não adianta. Você não vai e nunca vai se realizar querendo ser o que você não é. Então, isso é treinado, as células são chamadas e treinadas, a célula inteira. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou montando uma célula aqui aqui em Alphaville. Eu vou trazer as pessoas que estão participando do grupo e eu vou dar um treinamento. Agora, a visão de treinamento não é linear. Qual que é a nossa visão de treinamento? É muito linear. Por exemplo, eu vou dar o treinamento profético, módulo 1, o cara aprendeu, agora módulo 2, então já aprendeu módulo 1, módulo 2, agora eu vou para o módulo 3. Então, a gente pensa muito linear, mas o treinamento, na visão deles, é helicoidal, você vai e repete. E vai crescendo, por exemplo, helicoidal, ele vai progredindo, entendeu? Ele não fica girando em torno de si, ele vai progredindo. Então, como é que nós faremos? Eu vou dar o treinamento profético, dei o treinamento profético. Aí você, o grupo, a célula, pratica, 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 dali eu chamo de novo e vou dar de novo o treinamento. Só que agora eu vou avaliar e vou reforçar e vou dar as bases de novo treinamento. Pratica, 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 pratica. Chamo de novo e treino de novo. O problema nosso está aí. Nós damos um treinamento. Os pastores hoje não querem liberar ministério profético nas igrejas. Por quê? Porque dá muita meninice, muita manipulação. Mas lá, o Sérgio viu isso. Quem for lá, você também viu isso, Daniel. Você foi lá. Os caras
fluem muito no profético, isso é muito forte. E o profético ativa os outros dons, dons de cura, sabedoria, palavra de conhecimento. Então, eles investem muito nisso. E como é que você investe nisso? Treinamento. E o problema nosso é que a gente dá um treinamento para a igreja e, ó, então, tem que criar o evento e o processo, o evento e o processo. O evento é o treinamento e o processo é a prática. Então, você tem que ajudar eles e orientar eles à prática. Aí, depois, novamente, treina. Captaram a ideia? Então, 579 não vai dar um treinamento na sua igreja e, ó, se vira agora. Por exemplo, o Jorge, ele gosta de fazer o treinamento de ativação dos dons. Ele vai na igreja, dá o treinamento e vai embora. Entendeu? O que acontece com a maior parte das igrejas? Ficam empolgadas, mas daqui a pouco morre. Você já conheceu essa história? Já, né, Daniel? Você dá o treinamento, Nestor tem muita experiência também, né, Gilmar? Você dá o treinamento, todo mundo fica motivado, mas daqui a pouco se apaga isso. Por quê? Porque não se trabalha isso como processo. Hoje eu estou usando muito essa palavra. Nós temos que trabalhar na igreja com uma mentalidade de processo. Porque a gente trabalha muito assim, tá precisando estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, então vamos dar um estudo sobre como estudar a Bíblia. A gente dá o treinamento e resolver um problema e larga. O pessoal precisa orar mais, então vamos dar um treinamento sobre oração. A gente dá um treinamento, fala sobre oração, e ó, não é assim que a gente trabalha? A gente faz o evento e não gera um processo. Sacou? Então, tem que trabalhar evento, processo, treinamento, processo, e repetir helicoidal, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Captou? Então, 579 é algo, eu já estou desenvolvendo, né? Eu passei uma vez para o pessoal, mas eu vou repetir de novo, né? O 579, porque a gente precisa ir captando, porque você já reparou que quando você assiste um estudo, você pega um negócio, aí você assiste de novo, você pega outra coisa. Então, nós mesmos, por isso que o Ralph Neighbor fala isso, 6 times to stick. 6 times to stick. Stick é colar, né? Colar, pregar. Né? Tem aquele sticker, lembra aquele negócio amarelo que você descola, escreve e cola. Então, é stick. Então, 6 times, 6 vezes para colar. Então, ele falava que essas 6 vezes são de formas diferentes, né? Não é 6 vezes, por exemplo, essas 6 vezes é uma no culto, outra na microcélula, outra na célula, né? Então, não... Pode ser assim, ou pode ser, por exemplo, você assistir 6 vezes as palestras do Ed, 6 vezes mesmo. E cada vez que você assistir, você vai ver que você pega alguma coisa diferente. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui 3 vezes. Dessa vez, eu captei outras coisas. Por exemplo, isso que eu estou compartilhando com vocês foi o que eu captei dessa vez. E como você vê, como que eles estão vendo esse investimento? Por exemplo, você veio 3 vezes, já foi 3 vezes, né? Qual a leitura que você fez de como eles estão vendo esse investimento que estão fazendo, né? As perspectivas aí para frente, o que é que você percebeu nesse sentido aí? Se ele vai vir mais vezes aqui no Brasil, como que tá essa... Olha, o Ed Léo fez um compromisso comigo de 4 treinamentos. Uhum.
ele é um treinamento por semestre, tá? Então, o que que aconteceu? Eu falei com o Ed de ele construir um programa, entendeu? Você vai ter 4, ele criasse um programa de treinamento. O Ed, ele não criou bem um programa. Você vê em quantos treinamentos, hein, Daniel? Alguns aqui participaram, 2 ou 3 treinamentos. O que que aconteceu? O Ed, ele vem e repete a mesma coisa. E ele não criou um processo aqui no meio, ele só trabalha o evento. E, e esses treinamentos que ele fez é, era muito repetido, né? O Ney sabe disso, o Ney participou de todos, né, Ney? Ele repetia demais, né? Então, o pessoal foi desanimando. Por quê? Eu vou lá, não vou ver nada novo, entendeu? Então, ele resolveu em novembro não vir mais, tá? O Jorge, ele quis fazer o terceiro treinamento em Vitória. E aí, o que aconteceu? Praticamente não foi quase ninguém. O Gilmar apareceu, o Diomar, né? Algumas pessoas apareceram lá, mas ele repetiu tudo de novo. E não foi, era uma outra igreja. No final, não trabalhou, não funcionou bem o treinamento, entendeu? Então, o Ed, ele está investindo nesses pastores. Por exemplo, o Sérgio, ele não conhecia nada do Ed, né? O Nestor também aí não deve... Ele conhece dos eventos, né, que a comunidade teve com o Ed. Mas o pessoal não, eu acredito, né, Nestor, mesmo a comunidade não captou e nem conseguiu pôr em prática o que ele ensinou, né? Ô Ed, teve um momento lá numa conferência nossa em 2019 que ele até pediu para não gravar, né? Para que ele pudesse ali ter um pouco mais de liberdade, o que ele ia fazer nesse momento profético dos dons e tudo mais. Mas a gente cai nisso que você está dizendo aqui, viu, Marçal? Que a gente recebe aquilo, mas não dá continuidade, né? Enquanto você falava aqui, eu estava fazendo as anotações, né? Nós chamamos de alguns encontros de oficina, por exemplo, esse encontro com Deus aí, a comunidade tem aqui como vida vitoriosa, né? Seguindo na mesma linha ali para depois batizar a pessoa, né? O membro, enfim, aquele novo convertido. Como temos encontros de paz aqui também, que é outra ferramenta poderosa nossa. Mas o grande problema das igrejas, que eu vejo, e eu faço parte, estou falando aqui da comunidade da graça local, né, em Arujá, é esse ponto. A gente vê, a gente enxerga, mas a gente não quer dar continuidade nesse processo, né, que ele é vital para ter uma igreja saudável com a liderança, no evangelismo, na expansão do reino, na ativação dos dons. Então a comunidade ela recebeu isso, mas parou. Então não deu continuidade. Então nós ficou, se eu puder falar aqui numa linguagem, né, ela ficou rasa, não houve profundidade. É isso, esse foi o meu sentimento. Foi um momento poderoso, mas foi um momento pontual só. É, é, então, irmãos, o segundo. Você quer falar? Nem pode falar. Vocês podem me interromper, viu? Tranquilo, nós estamos num bate-papo eu falando só, né? Mas é que eu estou compartilhando com vocês o que eu captei lá. Fala, Ney. Alô? Não estou ouvindo. E agora? Você tá... Agora tá, pode falar. Legal. Fala de novo, que não deu para ouvir. Isso que você está trazendo, Marcelo, é algo que há algum tempo Deus tem me incomodado, sabe? Que é a forma que a gente olha para o... Vou chamar de público, me entenda bem, tá? A forma que a gente olha para o público, a forma que a gente olha para aqueles que a gente quer alcançar ou quer introduzir o evangelho.
Nós olhamos numa forma daquela que nós recebemos lá no início, né? O evangelizar, anunciar a Cristo, mostrar a Cristo, revelar a Cristo. E a gente trabalha até hoje assim. E acha que um evento, uma coisa isolada, o poder de Deus vem e resolve todo o problema que Deus deu para a gente resolver, né? Que é o famoso Mateus 28. E se a gente olhar lá no contexto de Mateus 28, a palavra que mais me chama a atenção nesses últimos tempos, e que você está trazendo aí, faz total conexão com isso, é ensinando-os. Ensinando-os significa transformar todo o conhecimento que se tem em um novo conhecimento. Eu gosto de juntar, não só usar a palavra ensinando, é ensinando a guardar, faz diferença. Ensinar a guardar é outra coisa. Só que aí o que acontece? Ensinar requer método. Ensinar requer disciplina. Ensinar requer isso que você está colocando aí, que não é descolado do apresentar a Cristo, ou seja, essa questão que a gente tem, ou esse engano que a gente traz, de que as coisas vão acontecer porque Deus está no negócio, nós não podemos esquecer que ele unilateralmente decidiu entregar à igreja, a mim, a você, a responsabilidade de ensinar. E se a gente fizer de qualquer jeito, e por isso que nós não alcançamos o objetivo como corpo de Cristo, como igreja, é porque nós não trabalhamos essa coisa intencionalmente, que é mais ou menos a linha que o Daniel estava, ali nas perguntas dele, ele estava construindo, né, essa ponte. Ou seja, nós precisamos entender que ensinar não é pregar. E nós precisamos entender que ensinar não é, na graça, na época nossa aqui, algo dado a uma pessoa. É um corpo de Cristo. Isso que você trouxe, essa estrutura toda que você viu lá, eu vi nitidamente, eu não sei se Daniel ou qualquer outros irmãos aí viram isso. O corpo de Cristo se movendo no ensino. O corpo de Cristo sendo reconhecido ali, né? O Daniel também destacou isso, né? Quando que se reconhece, quando que se ativa isso? Ou seja, o entendimento de que é o corpo que faz isso. Mas de que maneira? De maneira disciplinar, porque você não vai numa faculdade, você não vai numa escola, sem você ter que estar todo dia lá, ou recebendo conteúdo e trabalhando esse conteúdo. Então, não estou querendo humanizar, mas já humanizando isso. Por quê? Porque o nosso público pensa humanamente. O nosso público, a cabeça nossa, de seres humanos, pensa como homens. E precisa ser mudado isso. E só vai ser mudado com repetição, ensino, bater ensino. E isso é disciplina, isso é processo. Então, essa questão é muito forte para mim, que você está trazendo hoje, porque realmente é algo que eu tenho assim, olhado para dentro de mim e falado assim, cara, precisa mudar, né? Amém. Pode falar, Jeremias. Ô, Marçal, já que você tocou no assunto, daquela vez que o Edléo veio em Vitória, assim, eu acho que uma falha que houve foi não ter buscado uma agenda, né, em comum aqui com o grupo de Vitória. Eu falo esse grupo mais ligado aqui ao Vinci, porque nós temos, eu acho que mais de umas 15 pessoas que já há 2 anos têm, assim, estado constante com você, né? Aqui mesmo, eu acho que tem 8 pessoas, né? Então, o que eu senti falta naquilo foi, assim, marcado aleatoriamente, né? E aí, pegou as nossas agendas aqui, porque o repetir, acho que nem tem perigo, né? Teria ter feito uma agenda exclusiva, ou mais vista como critério daqui. Agora, a gente fica muito na mão do Ed, né? O Ed chega, tal, aí ele marca uma data, aí ele muda a data. Você sabia que essa ida agora, ele me chegou um mês antes
ele falou para mim, Marçal, ó, acho que não vai dar essa data, vamos mudar para tal data que é melhor e tal. Eu falei, Ed, agora não dá mais, não. Tem gente que já comprou, tinha gente que já tinha comprado passagem, o Ed queria mudar a data. Você está entendendo? O Ed tem uma agenda muito difícil, complicada. Mas tudo bem, eu acho que ele investiu bastante, ele vai vir para dar uns treinamentos específicos sobre Ministério de Homens, eu achei muito interessante também. Mas deixa eu concluir a ideia aqui. Vou tentar concluir aí, que eu não quero, já são 8 horas. Primeiro evento é o encontro com Deus, encontro de campeões, tal, não sei o quê. Cria esse processo. O segundo evento, ele vai... Ó, isso é o Ed, vocês não precisam trabalhar assim, certo? Ele vai pegar os comprometidos e os altamente comprometidos já provavelmente já participaram. Ele vai pegar os comprometidos e vai dar um punch nesses caras. Pode pegar uns descomprometidos, você vai pegar os descomprometidos com potencial, né? Porque você tem na sua igreja uns caras que você vê, esses caras têm potencial, mas ainda não pegou na veia, né? Mas você sabe que o cara tem potencial. Leva também. A ideia é pegar esses caras, treinar para eles servirem com excelência, aquela base de eles viverem como servos, como escravos de Cristo e tal. Então, você vai dar um punch nesses caras, e eles têm 8 sessões ali que eles trabalham. Eu tenho gravado isso aí, o cara me falou quais que são. Eu posso depois passar para vocês, eu preciso ouvir a gravação, né? Dessas 8 sessões, mas tudo isso aqui eu estou dando ideia. Você pode fazer de outro jeito. Mas ele colocou 3 encontros. Então, primeiro é o encontro, esse segundo é o treinamento de servindo com excelência, tá? E o terceiro, e aqui você tem que criar o processo também, trabalhar com esse pessoal. Não adianta você fazer o evento, eles voltarem animados e não terem o que fazer. Tem que criar o processo aqui também. E pode criar também 12 semanas, as 8 semanas, porque ele passou lá, repete as 8 lições aqui, né? Ou acrescenta alguma coisa aqui, cria um outro processo aqui. E o último, vocês já ouviram falar do Legendários? Legendários é um movimento que está espalhando no Brasil. Inclusive, agora em setembro eu vou participar por causa disso, porque eu quero conhecer o Legendários. Quem está indo está vendo que é diferente do encontro, mas dá um impacto na vida do cara, dá um outro punch na vida do cara que mexe com a vida dele. É um tipo de um acampamento, não é acampamento de sobrevivência. O do Ed lá, ele falou que eles fazem um semelhante, mas não é tanto na área física. Mas você vai acampar no mato, na barraca, né? Você vai subir a montanha, você vai trabalhar em equipe, e quando a equipe falha, todo mundo paga. Cara, então começar a desenvolver trabalho em equipe, e ele mexe muito na questão da família, né? De amar a esposa, de servir a esposa, eles pegam. Eu sei que os caras voltam. O meu genro foi, os líderes foram, mexeu com os caras, mexeu. E o Ed, ele tem esse terceiro, chama Homens Fortes para
tempos difíceis. É mais ou menos assim, né? Homens de coragem, homens fortes para enfrentar situações difíceis, né? Tempos difíceis. É um livro do Ed Cole, né? É o mesmo nome. Mas eles fazem esse terceiro encontro, tá? E depois você tem que criar o processo. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Se você pegar um cara aqui, que está aqui, imagina um cara chegando na sua igreja, ele vai para o encontro. Tá legal, Gilmar? Deus abençoe. Ele vai para a igreja. Aí ele passa por esse processo. Ele leva alguém, participa de outro encontro e ele começa a fazer parte disso. Depois você leva ele para esse servindo com excelência. E depois dali você faz o processo, depois você leva o cara para esse outro encontro, né? Que é o encontro de homens fortes para tempos difíceis, tal. Você está enxergando um processo de discipulado, um processo. O discipulado é tudo isso, não é só o trabalho aqui. É isso. Eu estou formando discípulos. Sacaram a visão de discipulado que eu estou passando para vocês? A gente só pensava aqui, trabalho de 1 a 1. Não, os encontros vão dar um punch, vão dar um chega para lá no cara, ou chega para cá no cara, que você não vai conseguir fazer nesses processos. Quem já foi no encontro entende o que eu estou querendo dizer. E você precisa disso. Quando eu participei do encontro, a primeira vez, nossa, eu fui impactado, irmãos. Eu fui impactado. E eu acho que eu não seria impactado. E, para mim, uma das coisas importantes foi o silêncio lá. Porque quando você não abre a boca para falar com ninguém, 3 dias, cara, tudo que o cara fala, você está comendo ali, você está remoendo. Eu vi a gente chorando, pingando lágrimas na sopa que o cara estava tomando. Isso aí você não consegue fazer num encontro de um dia, num culto só. É um processo. Então, você começa a ver um trabalho de discipulado e você está formando. Por isso que a gente tem que ampliar essa ideia. A ordem de Jesus é fazer discípulo. Discipulado é metodologia. Não se agarre a métodos. Você é princípio. Princípio é fazer discípulo. O discipulado é metodologia. Não confunda fim com meio. Entendeu? O discipulado é meio. E o fim é formar discípulo. Então, eu estou discipulando as pessoas na igreja com as microcélulas, com discipulado 1 a 1, mas também com eventos. O culto também faz parte. Captaram a visão que eu peguei lá, nova, do Ed Léo? Então, se eu levar o cara a passar por esses 3, que pode levar 2 anos para acontecer isso, que pode levar 1 ano e meio para acontecer tudo isso, eu estou fazendo um processo de discipulado. Capite, irmãos? Nós precisamos saber trabalhar o evento. Por exemplo, eu chamo o evangelismo, você criar um processo individual e corporativo. Como é que você faz um evangelismo
individual com corporativo. E o corporativo, ele acelera. O que que é? Por exemplo, você faz o individual. Cada um vai orar uma semana por um ou dois casais que ele quer falar de Cristo. Você vai. Aí, depois de uma semana, ele vai pôr o nome, vai ficar um mês orando por esse casal. Orando para ter oportunidade, orando para Deus trabalhar no coração, orando por eles. Aí, e orando por uma oportunidade. Aí você vai convidar eles para almoçar na sua casa, né? Ou jantar, ou um churrasco, né? Ou, sei lá, fazer alguma coisa junto. E aí, você está fazendo o processo individual. Aí, o corporativo, você vai marcar, eu fazia esse processo na minha célula. Eu fazia um mini encontro de casais. O que é um mini encontro de casais? É um encontro da célula. A célula vai convidar casais não cristãos para vir sábado de manhã e sábado à tarde. Só manhã e tarde. Para estudar sobre educação de filhos, finanças e relacionamento casal. Então, você vai convidar os seus amigos casais para vir num mini encontro numa casa. Você não está chamando ele para a igreja. Você está chamando ele para ir na sua casa ou na casa de alguém. Pode ser no salão de um apartamento, nós já fizemos isso, entendeu? Pode ser em vários lugares, mas não vai levar para a igreja, só não leva para a igreja. Vai na sala, pode ser numa sala de um apartamento. Você junta ali 4, 5 casais, e aí começa o evangelismo corporativo. Você está enxergando o individual associado com o corporativo. Você acelera as coisas. Agora, não precisa ser mini encontro de casais. Pode ser um evento evangelístico da igreja. Por exemplo, a igreja pode fazer uma peça de teatro, ou pode ter um culto evangelístico. Fazer assim. Então, você faz um processo de evangelismo individual e acelera com um evento corporativo. Agora, recebeu a Cristo, tem que ter um processo. E qual que é o processo? Já engata no encontro, sacou? Já faz uns estudos com eles e aí convida ele para o encontro. Aí ele entrou no encontro, aí tem o outro. Então, eu estou dando ideias de evento, processo, evento, processo. Tudo isso é uma visão que vocês podem construir de um trabalho de discipulado, porque o discipulado começa com o evangelismo. Para fazer discípulo, você não precisa ganhar pessoas, você não faz discípulo se você não tiver pessoas. Então, quando você já está evangelizando, você está trabalhando para formar discípulo, para ganhar discípulo. Quando Jesus disse fazer discípulo, não é só pegar pessoas convertidas, é pegar pessoas que não são convertidas, ensinar elas. Por isso que ide, vai, né? Fazer discípulos, batizando-os. O que é esse batizando-os? O batizar não é jogar o cara na água, é pegar o cara, levar um processo de identificação com a morte, com o sepultamento, a ressurreição de Cristo. Você tem que levar ele uma experiência de identificação com Cristo. E depois você vai ensinar a guardar, não é ficar ensinando só. Nosso problema é só ensinar. Ensinar a guardar é diferente de ensinar, entendeu? Uma coisa é você ensinar sobre oração, outra coisa é você ensinar o cara a orar.
e fazer o cara orar. O discipulado, fazer discípulo, tem o ide, o batizar e o ensinar. Capite, irmãos? Ô, Marcelo, Uma ideia, só estou compartilhando o que eu entendi melhor. Agora, dentro desse processo, tudo, eu acho muito legal trabalhar com essa visão de microcélula. Microcélula e célula, ok? Microcélula e célula. Amém, muchachos? Semana que vem eu vou abordar mais os pontos básicos, né? Eu estava voltando, mas eu vou reenfatizar de novo os pontos básicos, né? Vai ser uma repetição para quem já está, mas nós vamos bater na tecla de novo, e é bom, sempre tem coisa nova para eu comunicar e também para eu aprender, e vocês também. Marçal, tem alguém que falou aí, acho que você não ouviu. Eu também não sei quem é, mas eu só ouvi. não, era só para reforçar, né, para Nestor, que você tinha mandado a mensagem para mim, né, a gente está pertinho aqui de Arujá, né, e você tinha mandado a mensagem da sua disponibilidade aí de conectar, de interagir aí com o Nestor. Ô, Nestor, se você tiver interessado, eu gosto muito da Comunidade da Graça, tenho muita amizade com o Osmar e tal. Se você quiser, eu passar uma manhã e uma tarde, pode ser de sábado, ou pode ser um dia da semana, juntar alguns pastores, líderes, pode ser de outras comunidades também. Se você estiver interessado, eu posso ir aí eu já te dou uma base de algumas coisas sobre isso tudo que eu estou falando. Marçal, vamos fazer sim. Como é que eu faço essa ponte aí com o Daniel, né? Porque você pode pegar o meu contato com o Daniel. Eu passo o zap de um para o outro aí. Comunique comigo via zap. Tá bom, pastorzão, a gente faz isso então. Será uma alegria. Tá bom, para mim também. Minha alegria é fazer isso, viu? Tamo junto. Tamo junto. Irmãos, abraço, vamos pessoal. encerrar aí. Você pode orar agradecendo aí, o Serjão? Ora aí agradecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento que passamos juntos com cada um desses irmãos preciosos, trabalhadores da tua obra, empenhados, Senhor, em aprender, serem ensinados por ti, pelo teu Espírito Santo. Que a tua graça, o teu amor consolem os nossos corações, teu Espírito Santo ilumine as nossas vidas, o caminho de cada um dos nossos queridos irmãos, que o Senhor esteja conosco. Nós agradecemos pela vida do pastor Marçal, pela sua dedicação e empenho em estar passando todo esse aprendizado, todo esse ensino. Nós colocamos diante de ti, Senhor, a vida dele, a vida de cada um destes pastores, guarde a família, abençoa o trabalho das mãos, abençoa o ministério de cada um. No nome de Jesus, oramos e agradecemos a ti, ó Pai. Amém. Amém. Sábado que vem nos vemos de novo, hein?